Segundo informações do GE, o São Paulo e o meia Gabriel Sara já aceitaram a proposta do Norwich da segunda divisão da Inglaterra. O acordo deve ser selado nos próximos dias e depende de detalhes burocráticos e de exames médicos do atleta. Há ainda a discussão do São Paulo ficar com uma porcentagem do atleta. A tendência é do tricolor manter 10% dos direitos do jogador e, como clube formador, garantir mais 5% em uma eventual transação do atleta para outros mercados. Mesmo com recuperação avançada de lesão, o meia tem retorno previsto para agosto ou setembro. Norwich, à frente nas negociações, quer o jogador já na atual janela de transferências. A parte relacionada aos valores da negociação é noticiada de forma divergente pelas fontes de notícias até que o martelo seja finalmente batido e as cifras sejam confirmadas pelos clubes. A Goal, por exemplo, deu a informação alegando que o negócio é avaliado em 12 milhões de libras, 76,5 milhões de reais na cotação atual, e que o São Paulo e o Norwich City discutem nos bastidores a forma de pagamento da venda de Gabriel Sara. Há um impasse entre as partes, mas que não deve ser um empecilho para o desfecho positivo. O tricolor paulista deseja receber a maior parte do valor à vista, enquanto os ingleses pretendem um parcelamento. O prazo para pagamento inicialmente proposto pelo Norwich City era de 24 meses. A ideia, no entanto, foi rechaçada pelo São Paulo, que deseja embolsar mais de 50% do valor à vista. As partes cederam e estão mais próximas de um consenso. Em uma reunião na tarde desta quinta-feira, dia 7, o negócio ficou encaminhado. É possível que o acordo seja selado nesta sexta-feira, dia 8, após novo encontro na capital paulista. Ainda segundo informações da Goal, o meio-campista de 23 anos terá um contrato de 5 temporadas no Reino Unido. A diretoria do São Paulo e o staff de Gabriel Sara não se posicionaram publicamente sobre as conversas, mas o acordo terá moldes que determinam o pagamento de 12 milhões de libras, mais a inclusão de bônus em caso de metas estabelecidas no contrato do jogador. O valor variável será novamente pauta na discussão que acontece entre o tricolor paulista e os representantes do clube inglês que estão no Brasil para fechar o negócio. Em 2022, Gabriel Sara fez 15 partidas pelo São Paulo com 1.050 minutos em campo. No período, marcou uma vez e não deu assistências. O meia fez seu primeiro jogo pelo profissional em 2017 contra o Bahia no Brasileiro, mas só em 2019 ele foi promovido definitivamente ao elenco principal. A sua última aparição foi em 28 de abril. Desde então, ele se recupera de lesão. Pelo clube fez 114 jogos e 17 gols. Aqui no canal tem a última coletiva, onde Rogério Ceni fala sobre a saída de Gabriel Sara. O zagueiro Morato pode estar de partida do Benfica de Portugal. De acordo com o All Sports, o clube lusitano teria em mãos uma proposta de 10 milhões de euros pelo defensor, algo na casa dos 54,5 milhões de reais. Segundo a publicação, as conversas estão ocorrendo ao longo desta semana e o negócio pode vingar, o que faria o São Paulo faturar uma bolada. Morato deixou o São Paulo ainda com 18 anos, com destino a Portugal. Na ocasião, o Benfica pagou cerca de 7,5 milhões de euros por 85% dos direitos econômicos do zagueiro. Até pouco tempo atrás, o Benfica estudava adquirir os outros 15% dos direitos econômicos de Morato, que ainda pertenciam ao tricolor, mas não houve notícias sobre a concretização. Com isso, caso a transferência se concretize, o time do Morumbi poderá receber os 15% dos direitos e ainda a parte do mecanismo de solidariedade da FIFA. A noite desta última quinta-feira foi especial para os garotos Rodriguinho e Moreira, de 18 anos. A dupla marcou pela primeira vez pelos profissionais do São Paulo na vitória por 4-1 diante da Universidade Católica do Chile, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mais experiente no time de Ceni, o lateral direito Moreira foi promovido aos profissionais pelo treinador no começo da temporada e se tornou um segundo reserva para a posição, que tem Rafinha e Igor Vinícius. Mesmo com os dois, o luso brasileiro havia entrado em campo 5 vezes neste ano
e em sua sexta partida marcou seu primeiro gol. Moreira entrou no intervalo do confronto desta quinta e precisou de 13 minutos para balançar a rede. O lateral recebeu o cruzamento de Patrick e sozinho bateu de primeira para fazer o terceiro gol do confronto. Aos 33 minutos, Moreira teve mais uma boa chance de fazer outro, mas parou no goleiro Pérez. Rodriguinho, por sua vez, precisou de apenas uma partida, ou alguns minutos para mostrar suas credenciais. Chamado para um período de treinos com os profissionais na semana passada, o meia viajou para o duelo contra o Atlético Goianiense no fim de semana, mas não foi relacionado. Na última quinta-feira, porém, ele ficou no banco de reservas pela primeira vez e aos 22 minutos do segundo tempo foi colocado em campo. Com poucos minutos, Rodriguinho mostrou personalidade ao ir para cima dos marcadores. Aos 35 minutos, o meia recebeu um passe na entrada da área de Luciano e finalizou com força, rasteiro, para vencer o goleiro Pérez. Ao fim da partida, o garoto recebeu o abraço do treinador, que ainda passou algumas instruções. A atuação da última noite deve credenciá-lo a ter mais oportunidades na equipe. No próximo domingo, às 18 horas de Brasília, diante do Atlético Mineiro pelo Brasileirão, por exemplo, Ceni tem muitos desfalques e ele pode ser uma opção. A Copa Sul-Americana 2022 já conhece os 8 clubes classificados para as quartas de final. Os jogos da próxima fase serão nas semanas de 3 e 10 de agosto. Estão classificados 4 times brasileiros, um equatoriano, um peruano, um uruguaio e um venezuelano. São Paulo, Atlético Goianiense, Ceará Internacional, Independente Del Valle, Melgar, Nacional e Deportivo Táchira. Os 3 últimos classificados saíram nesta quinta-feira, com o São Paulo vencendo a Universidade Católica no Morumbi, o Atlético Goianiense batendo o Olímpia nos pênaltis e o Independente Del Valle se garantindo após empate com o Lanús fora de casa. Os confrontos vão ser os seguintes: Deportivo Táchira vai enfrentar o Independente Del Valle, o Melgar enfrenta o Internacional, o Nacional o Atlético Goianiense e o São Paulo enfrenta o Ceará. Na edição deste ano, o Brasil igualou o recorde de 2010, com 4 equipes do país nas quartas de final. Naquela ocasião, os representantes brasileiros foram Atlético Mineiro, Avaí, Goiás e Palmeiras. A equipe goiana chegou à final e perdeu nos pênaltis para o Independiente. Os defensores estão ameaçando os atacantes nas cobranças de pênalti até aqui nesta temporada. O lateral esquerdo Reinaldo e o zagueiro Iago Maidana do América Mineiro têm o melhor desempenho com mais gols entre os jogadores com 100% de aproveitamento. Reinaldo fez 6 gols em 6 cobranças e Maidana 5. Empatado na segunda colocação está Bissoli, que fez 4 gols em 4 cobranças pelo Avaí e mais um pelo Atlético Paranaense no início do ano, antes de mudar de clube, e representa a eficiência dos atacantes. Após mais uma semana de classificações épicas e eliminações traumáticas nas competições continentais, o espião estatístico levantou quem são os melhores cobradores de pênalti pelos times da Série A, entre aqueles que fizeram ao menos 4 cobranças no ano, 40% de quem mais bateu pênaltis na temporada. O levantamento considera as cobranças feitas tanto no tempo normal quanto no desempate por pênaltis. E o lateral esquerdo Reinaldo do São Paulo lidera a tabela com 6 pênaltis cobrados, 6 gols marcados e um aproveitamento de 100%. Os salves de hoje são para João Paulo e toda a torcida tricolor de São José do Rio Preto.